Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 13 de junho de 2022, uma data muito especial, principalmente para a cidade de Santos, do Opinião 2.0. A gente vai falar sobre isso. O Paulo Henrique Cremonesi, advogado, o Rodrigo Marçaioli, advogado, também vão analisar as notícias com você e vão falar daqui a pouco sobre essa data muito especial. Nós vamos começar conversando sobre o Guarujá, que atravessa uma fase muito ruim, tanto politicamente como em termos de segurança pública. Nós temos tido notícias assim de roubos de equipamentos públicos bizarros em Guarujá. E na quinta-feira passada, em plena luz do dia, 4h30 da tarde, na praia de Pitangueiras, um homem simplesmente subiu num poste, cortou os fios que estavam naquele poste, desceu, pegou os fios e foi embora. Um motorista que passou registrou isso aí em vídeo, o que dá uma ideia assim de como anda muito ruim a situação. Não sei se a Prefeitura de Guarujá precisa reforçar a Guarda Civil Metropolitana, se a Polícia Militar precisa reforçar o efetivo, alguma coisa precisa ser feita também contra os receptadores, não é, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Chife Paulo Cremonesi, a todos os telespectadores aqui da TV Cultura. Parafraseando um jornalista esportivo, Milton Leite, ele diria: que fase, né? A Prefeitura de Guarujá está enfrentando. A cidade de Guarujá enfrenta problemas crônicos aí, problema político de estabilidade, com o prefeito com denúncias, agora problemas claros de zeladoria. Nessa questão de zeladoria, principalmente na questão do poste, Paulo, apesar do vídeo depois o indivíduo foi capturado, mas o grande ponto que chama atenção é o jogo de empurra entre prefeitura e a empresa concessionária de energia elétrica, que não se resolve aí de quem é a responsabilidade. Na verdade, a responsabilidade é de todos, né? Porque o cidadão é que paga tanto a tarifa do preço da energia como os tributos para ter um serviço pelo menos condizente com uma realidade decente de um padrão de homem médio, e não tem. Então, Guarujá, aí, a passos bem morosos, tenta aí implantar um trabalho melhor, um serviço melhor, mas isso não é algo que seja um alento à população, nem que você veja uma luz no final do túnel. Essa questão aqui mostra uma surrealidade ímpar, né, que a gente percebe. E não queria adiantar a pauta, mas já que está falando do Guarujá, você tem hoje aí o acidente que aconteceu com o flutuante na balsa, né? Que tudo indica que também pode ser uma má conservação de outra parte pública, pode ter a participação da prefeitura ou não. Se for só responsabilidade da empresa concessionária do transporte, ok, mas tudo acontece e converge no Guarujá. E se está acontecendo sucessivos erros, ainda que sejam explorados por outras atividades, pelo menos na fiscalização, no dever em vigilando, o Guarujá tem patinado nesse aspecto. Será que tem que chamar uma benzedeira lá para Guarujá? Paulo Henrique, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que nos assistem. E uma boa tarde especial à turma de bastidores daqui do programa, porque sem ela a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. É bom registrar que nasceu na semana passada o filho do Davidson, o Theo. Mais um motivo aí de festa para nós. É uma segunda-feira bastante festiva. Se quiser, pode pôr uma fotografia do Theo aí. Isso mesmo, merecido. Mas, aproveitando o que o Rodrigo falou, e o que você falou também, Paulo, sobre a benzedeira, acho que não é nem uma benzedeira não resolve, tem que ser um exorcismo interreligioso, né? Tem que chamar um padre, chamar um pastor, um xamã rabino, também, um xamã, um mulá, ou seja, todas as religiões unidas para tentar... Pai de santo, né? Para tudo, porque a situação do Guarujá realmente é uma situação muito difícil, é uma cidade tão bonita, mas que anda castigada. A segurança pública no estado de São Paulo como um todo, e aqui não tem nada a ver com... Sempre deixar isso claro, eu gosto de falar isso. Não tem nada a ver com política, com ideologia. Aqui a bancada opina de acordo com as suas convicções. Quem nos assiste pode concordar, pode discordar, nós podemos estar errados, podemos estar certos, mas sempre opinamos em boa fé. E a situação da segurança pública de São Paulo caiu muito de uns anos para cá. E na região, que é uma região perigosa, Guarujá é uma espécie de destaque negativo. Uma outra coisa que você falou, Paulo, e que chama atenção e que é preciso muita honestidade intelectual, muita transparência, é a figura do receptador. Nós, brasileiros, infelizmente, não somos honestos como nós achamos que somos.
o nosso povo claudica na ordem moral. Nosso povo falha muito. As pessoas acham absolutamente normal um gato, acham absolutamente normal existe até uma campanha publicitária contra a TV a cabo não oficial, né? As pessoas fazem ligações clandestinas. Então, essas coisas todas, elas são ingredientes no cadinho da alquimia da criminalidade. Tudo conta. Nós temos candidato a presidente que fala que furtar celular não é algo tão grave, que o ladrão de celular é uma vítima social. Então, nós precisamos rever muitas coisas. Precisamos rever muitas coisas e urgentemente. A criminalidade é algo que atrapalha o Brasil em todos os sentidos. Além de vitimar pessoas, também prejudica a ordem econômico-social. Tem que dar um basta. Em plena luz do dia, o sujeito subir num poste, furtar, foi preso, é verdade, mas no meio do ato ele deveria ser interceptado e impedido. Né? Então, alguma coisa está errada. Como disse o Rodrigo, a Electro disse que ali é só iluminação pública, que não prejudicou nenhuma residência, que a obrigação de fiscalizar deveria ser da Prefeitura de Guarujá. A Prefeitura de Guarujá disse que a responsabilidade pela rede é da Electro. Pelo menos as duas sentarem, conversarem e darem um comunicado conjunto, né? Um absurdo a discrepância de notas entre a Prefeitura e a Electro. Santos hoje, a CET de Santos, Companhia de Engenharia de Tráfego, começa uma campanha educativa em relação às rotatórias. São muitas rotatórias em Santos, é uma proporção maior do que em outras cidades, são 59, e a campanha, ao contrário do que muita gente pensa, não existe preferencial na rotatória, a campanha é principalmente de conscientização disso. Começa no Marapé hoje, começou entre 8h30 e 11h30, na Napoleão Laureano, com Alfredo Albertini. Amanhã vai estar no Campo Grande e depois na Vila Matias. Olha, Paulo, a campanha é bem-vinda, porque a rotatória por brasileiro ainda na questão de trânsito é uma novidade, né? Nos países estrangeiros... Como é que chama em Portugal, na Itália? Rotunda. E nos Estados Unidos, roundabout, que eles falam, né? Então você tem esse equipamento de trânsito, que é considerado equipamento de trânsito, a rotatória, ela é útil em alguns países para quem tem o aspecto cultural de utilizar, porque tudo passa por um exercício de repetição de uso e de entendimento de como funciona. Você mesmo ponderou agora que não tem mais aquela discussão de quem entra primeiro, de dar preferência para um ou para outro. Então, tudo isso passa. A preferência é de quem chega primeiro. Exatamente. Antigamente não. Tinha de quem estava da direita ou da esquerda. Aí você pergunta, direita e esquerda de quem? De quem está vindo ou de quem está olhando? Agora, Rodrigo, a confusão é a seguinte. O motorista chegou primeiro, a preferência é dele. O que chegou logo depois dele, enquanto ele faz a curva, o que vinha atrás dele chegou. Aí a confusão, né? Então, por isso essa conscientização. Ela é bem-vinda, a campanha. Aliás, ela é necessária, porque já que estão implementando isso no sistema viário, há necessidade de saber utilizar disso. Eu não sou uma pessoa contrária às rotatórias. Eu até simpatizo bastante com o equipamento. Agora, eu não sei se a população, os motoristas, têm o aspecto cultural e a maturidade imediata. Por isso, então, que eu vejo como positivo realmente a campanha. Paulo, o critério para a opção entre rotatória e semáforo é o de fluxo de veículos, média de fluxo de veículos. A rotatória, para o motorista, ela é bem mais confortável do que o semáforo, né? É mais confortável, é confusa, é um pouco confusa. Eu reconheço, talvez eu faça parte do grupo dos imaturos, eu tenho uma certa dificuldade com as rotatórias. Entretanto, o fluxo dela é melhor. E se as pessoas forem educadas, aliás, deixo aqui um elogio público à CET, com a tranquilidade de quem sempre reclama, a CET talvez seja uma grande injustiçada, porque ninguém gosta de ser multado, ninguém gosta de vigilância, e a CET é quase que onipresente. Nós sempre vemos um funcionário da CET, nós vemos a sua presença lá nas marcações, né? Então... nós temos uma tendência natural a reclamar, mas ela presta um bom serviço e aqui ela acertou na mudança das mãos de direção, acertou. Eu não entendo muito disso, mas um amigo meu que é motorista profissional falou que realmente foram mudanças necessárias, porque, claro, como quase todo mundo eu reclamei, ninguém gosta de mudanças, né? Nós já estamos acostumados com os nossos caminhos, para que vai mudar? Ele falou, não, Paulo, a CET está certa, a mudança... ela foi necessária e ela será boa.
E a rotatória tem uma outra vantagem que eu não havia pensado. Nós conversamos aqui um pouco antes de começar o programa, mas até mesmo para a questão de segurança, principalmente à noite, porque nos semáforos ou sinais, as pessoas ficam paradas e não avançam muitas vezes porque tem medo da multa. A rotatória vai permitir isso, o carro não fica necessariamente parado. Então, talvez a questão da segurança pública possa aurir aí algum benefício com esse sistema. Rodrigo, hoje é dia de Santo Antônio, você já é casado, não fez nenhuma promessa, não participou da trezena lá de Santo Antônio do Imbaré, em Santos, né? Mas Santo Antônio é um santo português, nascido em Lisboa, fez uma boa parte da vida dele na Itália, em Pádua. A 13 de junho é o dia da morte de Santo Antônio e é um dos santos com mais devotos no mundo inteiro. É verdade. Aqui no Brasil, então, uma devoção enorme a Santo Antônio. Todo mundo tem ele ou como santo preferencial ou um dos preferenciais. Eu vou deixar para o Paulo comentar, mas eu achei muito interessante que ele foi um dos poucos santos que tem uma menção ao nascimento e ao local de óbito no seu nome como referência. Isso é muito importante. Ele é tanto Santo Antônio de Lisboa quanto Santo Antônio de Pádua. Né? Exatamente, isso é muito interessante. Eu estive lá agora há pouco com o Paulo na Itália e eu fui a Pádua. Então, realmente é uma coisa muito importante o significado que ele tem, a relevância que ele tem na religião mundial, tá? E o bem-querer que todos têm, não é só pelo fato de ser santo, mas se você tem aqueles que têm mais empatia, simpatia, ele é um destes. Quando que você vai verificar se os peixinhos ali da fonte em frente ao Imbaré já foram recuperados? Farei a diligência na quinta-feira, no feriado, que é perto de casa, então dá para ir numa boa. Aliás, o Paulo também tem uma questão arquitetônica da igreja de Santo Antônio do Imbaré que vale ele colocar aqui, que realmente ele ponderou de manhã, eu não tinha atentado para isso, ele tem toda a razão. Eu fui na missa na semana passada, de 7º dia, do Humberto Pierre, pai do delegado Fábio Pierre, que era uma pessoa encantadora, Humberto Pierre, e eu fiquei observando a igreja de Santo Antônio do Imbaré, Basílica Menor, né, que é realmente maravilhosa, você vai dar os detalhes. E Santo Antônio tem a razão dos peixes ali na fonte, na frente do Imbaré, é que um dos milagres atribuídos a Santo Antônio tem o milagre da ressurreição de uma pessoa que tinha sido assassinada pelo pai dele, né? Tem essa e o mais famoso ainda foi de uma menina que afogou-se numa fonte. E tem também essa questão de que ele era um doutor da igreja, um homem de extrema sabedoria, e diz a tradição que uma vez os peixes pararam para assistir a um sermão dele, né? Isso. Então vamos lá. Se me permitir, tentarei ser bastante sumário, sintético, porque a vida de Santo Antônio é uma vida de obra, é uma vida muito bonita. Sobre a igreja aqui de Santos, independentemente da sua confissão de fé ou até da ausência dela, por favor, não deixe de contemplar a beleza da igreja da Basílica Menor lá no Imbaré. Por quê? A do Valongo, que também é dedicada a Santo Antônio. Então, né? a do Valongo, ela tem uma beleza enorme histórica, por dentro, e ela é histórica, é uma das igrejas mais antigas do Brasil, de 1670, se não me falha a memória. Mas a do Imbaré tem uma curiosidade, ela não é tão antiga, mas ela é uma igreja gótica por fora, a sua arquitetura, é um estilo muito marcante na Europa, num dado momento histórico, principalmente na França, e ela é barroca por dentro. Isso não existe. É talvez a única igreja do gênero no mundo. Então, só por isso, os estudantes de arquitetura ou aqueles que gostam, não é nem necessário ter fé para admirar a beleza dessa igreja. Sobre Santo Antônio, rápidas pinceladas. É o santo mais popular do mundo. A sua popularidade só foi ameaçada, ou é um pouco ameaçada, por São Padre Pio de Pietrelcina, que também é franciscano. Santo Antônio pertencia à ordem franciscana e foi contemporâneo de São Francisco. São Francisco, que foi escolhido por um sistema de votação no século passado como homem do século, é importante se dizer, e foi um sistema de votação de formadores de opinião, principalmente americanos, sem nenhum tipo de influência religiosa. Então eles votaram pela expressão do que significava a pessoa. Santo Antônio, esse episódio que o Paulo narrou dos peixes, antes eu preciso falar o seguinte: nós, quando estudamos os santos, nós temos a hagiografia, que é a história
laureada, a história enfeitada, por assim dizer, dos santos. Se verdadeira ou não, aí é uma questão de convicção pessoal de cada um, porque não existem evidências, provas concretas disso. Existe a biografia, que é a história verdadeira de cada santo. Na geografia de Santo Antônio, entre seus muitos feitos, atribui-se o fato dele ficar magoado que ele foi pregar numa cidade, e ele era um exímio pregador, e as pessoas não lhe deram ouvidos, porque naquela época, era a Idade Média, havia passado um grupo de hereges por aquela cidade, e esses hereges convenceram as pessoas contra a igreja, contra a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele ficou tão magoado que ele falou, já que vocês não me escutam, eu vou pregar para os peixes. E pregou, e os peixes colocaram as cabecinhas para fora do mar para ouvi-lo, porque ele era um exímio pregador. Agora, o que eu acho mais bonito na história de Santo Antônio, e aí é biografia mesmo, e rapidamente eu falo, os milagres atribuídos são fantásticos, principalmente o dom da bilocação. O desejo dele de servir os outros era tamanho que uma vez ele esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é um mistério de fé, mas é o fato dele ser um homem de uma família nobre, portuguesa, uma família inclusive com participação nas cruzadas, era uma família muito destacada dentro do cenário social português, largou tudo por causa da fé e entrou no mosteiro agostiniano, mas ele queria uma pureza ainda mais radical quando ele conheceu os primeiros franciscanos. E aí... Francisco de Assis era vivo, né? Era vivo, ele foi contemporâneo, eram 2 amigos. Só que ele, ao contrário do que era a ordem franciscana, a ordem então em formação franciscana na época, ele era um homem muito, muito culto, preparado e vindo de uma elite intelectual. E ele brigava contra ele mesmo todos os dias, para não se deixar contaminar pela vaidade, porque ele sabia que ele era mais inteligente, que ele era mais culto, mais bem preparado. E ele escondia o seu talento. Até que uma vez o pregador que iria falar numa ordenação de sacerdotes, numa cidade perto de Pádua, ele ficou doente, e o bispo o obrigou, quando soube que ele sabia as escrituras, porque nem toda pessoa que participava da vida religiosa naquele tempo tinha esse conhecimento, o obrigou a fazer a homilia. Quando ele fez a homilia, as pessoas se debulharam em lágrimas, né? Os amigos falaram, agora eu entendo o que eu vim fazer. Então foi um negócio fantástico, tamanha cultura. E só para terminar, ele parou em Pádua porque ele queria ser mártir. Olha só a vaidade como, né? Ele queria ser mártir, ele queria morrer pela fé no norte da África. Só que o navio afundou, ele acabou parando em Pádua e lá fez a sua vida. Eu fiz uma consulta aqui no Google, a igreja, o santuário de Santo Antônio do Valongo é de 1640, 30 anos, um pouco mais velho que o Paulo Henrique Cremonesi falou, mas ele bateu muito perto pela memória dele. E já que os peixes tiveram tanto carinho com Santo Antônio, vamos retribuir o carinho com o peixe, né? Abençoa o peixe, pelo menos contra o VAR, né? Contra o árbitro eletrônico. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta segunda-feira, nós temos o prazer de receber aqui como comentaristas o Rodrigo Marçaioli, advogado, Paulo Henrique Cremonesi, também advogado. Hoje é uma data muito especial para Santos. Em 1763, 133 anos, né, depois da criação da Igreja do Valongo, nasci em Santos num 13 de junho, José Bonifácio, sem nenhuma dúvida, o grande estadista da história do Brasil, um cientista. Nós tivemos uma aula hoje no Jornal da Manhã Litoral Paulista, na Jovem Pan Santos, com o Rafael Nogueira, historiador. Ele falou que, inclusive, o mineral onde está o lítio, que é um elemento, é o primeiro metal alcalino da tabela periódica, foi descoberto pelo mineralogista José Bonifácio, que era um cientista reconhecido na Europa antes da sua volta ao Brasil. O governo de São Paulo, o governador Rodrigo Garcia, está instalado hoje em Santos, em homenagem a essa data, desde as 9h30 da manhã, atividades no Blue Med Convention Center, em outros locais da cidade, e é uma data que merece registro. Eu só vou lembrar que tem 2 santistas que são profundos estudiosos do José Bonifácio, o Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, Cremonesi, que são o psicólogo Arlindo Salgueiro e o José Geraldo Barbosa.
Cremonese. Olha, eu depois desses dois nomes e do Rafael Nogueira, que são os profundos conhecedores, eu fico até constrangido de falar. Diríamos que somos neófitos na matéria, neófitos. Né? Até envergonhados e acuados aqui de comentar. Porque o estudo de José Bonifácio, ele é motivador até para que nós todos brasileiros possamos crescer no civismo. Eu confesso que eu não sou exatamente o mais patriota de todos os brasileiros, mas eu me emociono quando escuto grandes nomes como o de José Bonifácio, Maria Quitéria, do Machado de Assis. Nós precisamos resgatar, e fico feliz em saber que o governador está aqui por causa da data, em resgatar a memória de quem fez tanto. Sobre José Bonifácio, vale a pena destacar que ele era um abolicionista convicto. O Rafael Nogueira lembrou disso de manhã, então faço questão de lembrar agora. Logo depois da independência, ele era a favor da abolição da escravidão aqui no Brasil. Trabalhou muito duro nesse sentido, as coisas nem sempre são fáceis, né? Mesmo o bem, ele demora para ser feito. E por isso ele também merece destaque. Mas eu queria aproveitar o que você falou muito rapidamente, Paulo, sobre ele descobrir numa pedra uma propriedade de um elemento que hoje nós sabemos que é imprescindível para a saúde, que tem muito naquele, não sei se é legume ou o que é vermelhinho e branco por dentro. Rabanete. O rabanete é muito rico em lítio e dizem que o lítio ele ajuda a combater a depressão. Quando há uma queda do lítio, a pessoa fica fisicamente mais predisposta à depressão, independentemente de questões psicológicas profundas. E aí eu me lembro de algo que o José Ortega y Gasset falava muito, ele criticava demais a cultura, é preciso ter atenção, a cultura do especialista ou essa tecnocracia que tomou conta do mundo nos tempos mais recentes. O José Bonifácio, ele é filho de uma escola de pessoas que se preocupavam em ter uma formação completa. Evidentemente que cada um tem a mesma coisa, você é politécnico, estudou numa das melhores escolas do país, o Paulo Schiff, e se dedicou à área de humanas. Então veja, uma formação completa, e nós temos que ter essa preocupação. Por um lado, é interessante falar assim, olha, eu sou um advogado de direito empresarial, eu sou um advogado que trabalha com direitos seguros, eu sou um médico especialista em tal área. Ótimo, mas nós temos que ter uma formação completa e nos preocupar em constante enriquecimento cultural. José Bonifácio é um exemplo disso. Talvez por isso que ele tenha feito tudo o que ele fez, né? Por ter uma visão mais ampla das coisas. Bom, essa questão da especificidade chama muita atenção na história, né? Não só José Bonifácio, a gente acha aí Leonardo da Vinci, que fazia de tudo, Michelangelo. Gênios universais. Gênios universais, de todos, gravitavam em todos. A especificidade veio com a evolução da sociedade, a gente nota isso. Mas José Bonifácio tem esse lado marcante aqui, primeiro por ser essa referência na condução, na época do Império Brasileiro, com Dom Pedro. Muito pequeno, Dom Pedro II também. E você nota essa influência dele, Paulo, você acompanha, você sempre teve simpatia pela monarquia, e eu sei. E a formação de Dom Pedro II é muito clara. Você nota nitidamente que ele tinha o Dom Pedro II é uma pessoa muito culta, né? Ele sabia de todos os assuntos, gravitava em todos os temas, todos. Então isso chama a atenção que foi uma influência direta de José Bonifácio. O Arlindo Salgueiro, eu coloco como primeira referência o Zé Geraldo Barbosa, aqui em Santos, é os que mantém acesa a chama dessa questão do patriotismo e da importância desta pessoa. E que muitos ignoram porque não sabem que lá na Sexta Avenida, numa praça em Nova York, é o único brasileiro com uma estátua na cidade de Nova York, uma estátua de bronze de José Bonifácio. Ninguém sabe disso, poucos sabiam disso. E ele está lá, ele é cultuado pelos americanos como um dos grandes responsáveis por uma grande república, como os grandes libertadores, como tem o Simão Bolívar e San Martín lá. São os pouquíssimos os sul-americanos que figuram lá nos Estados Unidos como reconhecimento de libertadores da América. Então, nesse sentido, José Bonifácio ganhou um relevo muito maior, não podendo esquecer com um pouco menos de projeção, Martim Francisco e Antônio Carlos, os irmãos Andradas, né, que todos aqui em Santos sempre lograram levar o nome da cidade adiante. E é justa essa homenagem do Estado de São Paulo quando transfere o governo para cá, porque ele realmente é um dos grandes representantes e um dos grandes motivos do que nos levou, pelo menos, a uma transição da monarquia para uma república muito mais suave. Poderia ser uma coisa de pegar as armas e ir para as ruas, e não foi, graças ao que ele orientou, o que ele incutiu em Dom Pedro II
na ausência de Dom Pedro I. Dom Pedro I, quando se perdeu politicamente, se afastou de José Bonifácio, mas quando ele abdicou do trono em favor de Dom Pedro II, ele chamou de volta José Bonifácio para ser o tutor. José Bonifácio foi o primeiro tutor do grande imperador, depois Dom Pedro II. Eu só queria destacar um aspecto aí de José Bonifácio, além de todos esses outros que eles abordaram muito bem, um aspecto abolicionista. Quando ele voltou da Europa para o Brasil, ele libertou 200 escravos da família dele em Santos, antes da independência do Brasil. Santos é terra da caridade e da liberdade em função desse ato. E tem um texto de José Bonifácio, dessa época, 1818, 1819, em que ele descreve o que seria o Brasil do século XX se os escravos não fossem libertados já naquele momento. A abolição veio só 70 anos depois e o texto profeticamente descreve todas as mazelas sociais do Brasil do século XX. E Paulo, se você analisa esse texto, eu sei exatamente o que você está falando, você vê conteúdos dele de atualidade ímpares, você ainda consegue aplicar e nós notamos resquícios dos alertas que ele fez ainda nos dias de hoje na sociedade. Era realmente um visionário, o maior estadista, sem nenhuma dúvida, da história brasileira, José Bonifácio, hoje nascido no ano de 1763, 13 de junho. A agência de notícias dos Estados Unidos, Bloomberg, ela noticiou que o presidente Jair Bolsonaro teria pedido ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ajuda nas eleições de outubro. Atribui a fontes que não foram reveladas, que tiveram acesso a essa conversa. O presidente Joe Biden teria desconversado, sem graça, diante desse apelo do Bolsonaro, e é grave, é real. O senador Randolph Rodrigues fez um escarcéu exagerado, diz que é um caso de alta traição pedir a interferência de um país estrangeiro em processos internos do Brasil, Rodrigo. O Randolph fazer escarcéu não é novidade nenhuma, né? Isso aí é o óbvio e o ululante, né? Ele adora um escarcéu, um show é com ele mesmo. Mas respeitando ainda a opinião dele, longe disso, não há nada de crime e nem de excessos nenhum. Até porque não se está confirmado, né? Agora, que se houve realmente uma conversa entre o Biden e o Bolsonaro, pode ter havido, contra a questão da lisura das eleições ou não, se o processo é lídimo ou tem algum risco de fraude, isso faz parte de conversas de países, grandes países, que têm um sistema, inclusive o americano volta e meia passa por algumas crises nas suas eleições quanto a isso, mas agora o seu Jair Messias Bolsonaro vai colher o que ele plantou falando um monte do Biden quando ele ganhou, porque ele apoiou ostensivamente o Donald Trump, e agora as portas vão se fechando gradativamente, né? Quem muito diz, dá bom dia a cavalo, não é verdade? Que diz o ditado? Então, agora ele está colhendo isso. Talvez por isso o Biden, se for verdade, tenha ficado um pouco constrangido, saído de lado e falar, você acabou quando eu ganhei a eleição, falou um monte. O Brasil foi um dos poucos que não reconheceu, o resultado. Reconheceu, foi muito depois. Países, então, né? Foi nos últimos países. Por que agora o Biden serve para isso? Agora eu sirvo para alguma coisa? Então também eu acho que ele vai sofrer um pouquinho disso. E começa a me parecer os primeiros sinais de desespero do nosso presidente aí quanto ao processo eleitoral. O que nós brasileiros realmente aqui faço minha posição de que nós não merecemos nem Lula nem Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele se disse encantado, Cremonese, com o Joe Biden. E a impressão que dá de longe do Joe Biden é realmente de não ser nenhum grande político de grande carisma, assim, muito carismático, mas de ser uma pessoa assim, muito acessível, né? Ele parece ser bem acessível, um cara tranquilo. E talvez o encantamento do Bolsonaro seja mais um alívio diante de uma perspectiva de um choque por conta do que o Rodrigo falou. Antes mesmo do resultado das eleições americanas, o presidente brasileiro, contrariando a tradição diplomática do país, ele apoiou um dos candidatos, que é um erro muito grande, aqui é uma crítica construtiva que se faz ao presidente, e não se deve de forma alguma expor esse tipo de situação. As eleições nos outros países são as eleições nos outros países. Então, o Brasil tem que interagir com o vencedor, não importa se ele é de esquerda, de direita, de centro. E o presidente, de forma inadvertida,
se manifestou e depois ainda acreditou na história da eventual fraude eleitoral, enfim, uma situação ruim. E ele pensou que o Biden seria hostil, e o Biden não foi. Né? O Biden tratou bem o presidente, parece que a conversa fluiu razoavelmente bem também. Não sei se é verdadeira essa afirmação, isso aí parece às vezes mais narrativa de imprensa, né? Nós temos que entender que existe uma má vontade aí geral, independentemente dos erros dele, mas existe uma má vontade geral aí com o presidente Bolsonaro. E o que o senador Randolph fala, eu prefiro o silêncio, que às vezes o silêncio é eloquente, né? Diz muito. O senador devia estar mais preocupado em cuidar das coisas ligadas ao estado dele do que fazer oposição sistemática ao governo. Fez lá um baita escarcéu também na CPI e não resultou em nada, e agora tenta criar um fato jurídico para implicar o presidente. Se verdadeiro esse fato, e se verdadeira a interpretação do senador Randolph, então a mesma medida tem que ser aplicada ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque foi exatamente o que o ministro Fachin fez dias atrás com os embaixadores estrangeiros no Brasil. Então nós não podemos ter, para o mesmo peso, medidas diferentes, ou para a mesma medida, pesos diferentes. Então é necessário observar isso. Se porventura o Bolsonaro cometeu um crime de lesa pátria, de alta traição, também cometeu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Como eu não acredito que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral cometeu, também não acredito ser o caso do presidente do Brasil. No mais, eu endosso as críticas que foram feitas pelo Rodrigo, porque muito justas e na medida correta. Só quem sabe se o presidente realmente disse isso ou não, é a mosquinha que estava pousada ali perto do Biden, né? Não tem como confirmar isso, essa notícia da agência dos Estados Unidos, a agência Bloomberg, uma das principais do mundo, que atribui a fontes, mas não fala quais são as fontes, até porque a obrigação jornalística é a de preservar a fonte. Né? Então, muito rapidamente, considerando a sua prudência, nós podemos dizer que o senador Randolph Rodrigues está aí espalhando uma fake news. Não é? Ou a fake news, ou fake news é adernada, só um lado comete fake news, o outro não. Né? O outro lado não comete fake news. O Randolph exagerou na crítica. O Opinião 2.0 volta depois de um intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Paulo Henrique Cremonese e o Rodrigo Marçaioli, advogados, estão analisando, comentando as notícias com você. Nós não costumamos comentar notícias esportivas aqui, mas tem uma notícia que é extremamente alvissareira. Assim, alvissareira é antigo, né, Rodrigo? Uma notícia extremamente positiva para o esporte brasileiro, que é a conquista, o primeiro ATP 250 da carreira da tenista Bia Haddad. É uma tenista que já deu uma medalha olímpica para o Brasil em duplas, ela é muito boa em duplas, vem se destacando também em simples. Foi na grama, em Nottingham, e quebra um jejum de 54 anos de vitórias brasileiras femininas em quadras de grama. É um tempo, né? 54 anos, a maioria dos telespectadores nem tinha nascido em 1968, quando foi a última vitória de uma tenista brasileira na grama, a lendária Maria Esther Bueno, em Manchester, não é? E dois terços da bancada também não havia nascido, não. Né? 2 terços, porque o Paulo Schiff é da época de Tutankhamon, né? Do Egito antigo, mas eu compenso. E o Paulo, ele compensa a nossa imaturidade histórica, Paulo. Mas foi uma notícia muito legal. Sabe aquela notícia que você recebe do esporte e fica empolgado? É a dela, porque a Bia, ela teve até um problema físico há pouco tempo, passou por cirurgia e tudo, mas a recuperação dela foi muito rápida e a forma com que ela voltou da recuperação, já jogando em alto nível, é de deixar realmente a gente muito assombrado positivamente. Ela ainda joga um tênis, Paulo, muito bruto, né? Pancada, ela é muito forte, ela é grande, ela é muito forte. Eu acho que na hora que lapidar melhor a parte técnica e o emocional, a cabeça, ela certamente vai ser um top 10, que nós falamos acho que de manhã, eu e você conversamos ali por fora do programa, ela realmente tem tudo para se tornar uma top 10, ela tem jogado com uma propriedade muito grande, e nesse torneio ela não ganhou só as simples não, ela ganhou as duplas também, nas duplas ela já é referência no circuito mundial. Então acho que a gente vai ter bons frutos aí
fluindo do tênis feminino brasileiro. Eu tenho a impressão que depois da Maria Esther Bueno é um longo deserto, né, no tênis feminino brasileiro. Houve algum brilho da Patrícia Medrado, não é? Mas muito incipiente, perto do nível do tênis internacional. A Bia Haddad, né? Já foi mais longe, né? Você falar do Guga, tudo bem, mas você não pode descartar, porque teve o Luiz Mata, que foi 22º, 23º. Você teve um Fernando Meligeni na época do Guga também. Fernando Meligeni também medalhista no PAN, né? No PAN, exatamente. Então são pessoas que fazem uma transição. O que a gente nota agora é um deserto de valores, sem sombra de dúvida, tal qual a Fórmula 1. Né? Tem uma era de 2, 3 décadas de grandes pilotos e agora meio parado, a gente esperando que novas safras venham. Vem o Caio, né? O que vem se destacando na Fórmula 2, né? Uhum. Cremonese, Bia Haddad aí, primeiro ATP 250 da carreira, primeira vitória de uma tenista brasileira em grama desde 1968, quando você não tinha nem nascido ainda. Não tinha mesmo, mas é muito bom ver um brasileiro vencer. Eu gosto demais de tênis, eu não vejo hora de recuperar 100% a perna. Aliás, vou começar quarta-feira, voltar a treinar com bola infantil, que aí eu consigo fazer o movimento. A bola infantil é uma bola maior e mais leve. E o que é mais bacana nesse sucesso dela é ser na grama. Assim, para que o nosso espectador que não está tão acostumado com o tênis possa entender, existem 3 quadras, 3 tipos de quadra. A quadra saibro, que é a mais comum no mundo todo, principalmente no Brasil. 95% dos tenistas brasileiros, ou 90%, praticam no saibro. Existe a quadra sintética, não vamos chamar de cimento queimado, mas a quadra lisa, que é muito rápida. O brasileiro não costuma usar essa quadra. E a de grama, que o brasileiro também não usa. Apesar de ser um país tropical, com temperatura boa o ano todo, o Brasil tem grande dificuldade para cuidar de gramados, né? Então, seja no futebol, o Brasil tem problema para cuidar de gramado. Então o saibro é o nosso favorito, isso destaca mais a vitória dela. E já que a gente não fala de esporte aqui, mas eu me aventuro a dizer que eu acho, ou tenho quase certeza, que ela é palmeirense, pelo nível de sucesso dela, né? Eu prefiro acreditar que ela seja santista, né? Depois de uma notícia alegre como essa, uma notícia muito triste do desaparecimento do jornalista inglês Dom Phillips, também do brasileiro Bruno Pereira, indigenista, no Amazonas. A esposa do Dom Phillips hoje disse que os corpos, tanto de um como de outro, foram encontrados, Rodrigo. Parece que já não há muita discussão, só a confirmação pelos órgãos oficiais, mas oficiosamente eu estava justamente pesquisando aqui rapidamente, já dá como constatado, acharam, agora vão procurar a autoria e a motivação, que é o mais importante para a gente entender como é que fecha esse ciclo aí da ocorrência desse crime e quais os poderes sobrenaturais que atuam na Amazônia aí, com certeza. E não tenho dúvida, Paulo, que essa apuração dessa autoria e a motivação terá impactos na eleição presidencial. Pode colocar aí que eu estou te falando. É um caso de grande repercussão internacional negativa e é principalmente um caso muito triste, não é, Paulo? É triste, são 2 pessoas que eram bem dedicadas aí às suas profissões. O jornalista inglês, ele vivia há muito tempo no Brasil, conhecia bem a realidade brasileira, era uma pessoa de destaque, mas o brasileiro, no seu segmento, era ainda maior. Eu não sabia disso. Um brasileiro reconhecido e afamado em todo o mundo, vencedor de vários prêmios, tinha uma alta respeitabilidade. E é triste que isso tenha acontecido, né? E espero, no mínimo, que as famílias possam recuperar os corpos, né? Para quem é religioso, isso tem valor, sepultar com dignidade. E torcer para que não aconteça mais coisas assim. Existe no Brasil uma grande polêmica em relação ao sistema eleitoral das urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, quando foram implantadas há 2 décadas, sem nenhuma dúvida, elas representaram um grande avanço em relação ao sistema anterior, que era manual, né? Cédula de papel e apuração manual. Mas, repetindo o que aconteceu nos Estados Unidos, quando o ex-presidente Donald Trump também questionou um sistema eleitoral centenário sobre o qual nunca pairaram dúvidas, o presidente Jair Bolsonaro também tem
atacado sistematicamente o sistema eleitoral brasileiro, principalmente a urna eletrônica, que não é auditável, que o sistema não é seguro. E o jornal The New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo, ele diz hoje que os militares brasileiros entraram nessa cruzada contra o sistema eleitoral brasileiro, Cremonese. Você precisa opinar com muito cuidado, com muita delicadeza. Antes da eleição do Bolsonaro, independentemente daquele problema com a Dilma, eu não olhava com bons olhos as urnas eletrônicas, até por um fato que talvez seja desmerecedor do nosso país e pode ser um problema mais meu, com certeza, do que das urnas em si. Eu sempre pensei, se Japão, Alemanha, Coreia do Sul, que são Estados Unidos, que são países locomotivas na tecnologia de informação, não usam urnas eletrônicas, por que o Brasil usa? Mas era uma coisa assim bem genérica, um tipo de desconfiança que talvez tenha a ver. O pessoal fala muito de complexo de vira-latas, né? Às vezes a gente acha que o Brasil não é capaz de alguma coisa, e pode ser bobagem. Aí houve a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma, e houve aquele bafafá todo em torno de uma possibilidade aí de fraude. Só que o PSDB teve acesso a tudo e o PSDB falou, não houve. Então, a partir dali, eu não passei a acreditar. Não achei mais que... O PSDB que foi derrotado. Que foi derrotado. Então, veja, turno. Se o PSDB, a turma do Aécio Neves, que era interessada na época de provar uma fraude, não provou e disse que a eleição foi correta, o assunto era para morrer ali. Não quero acreditar em teoria conspiratória de um grande plano universal para... Não, então, o interessado disse, não tem problema. Eu não acho, como não acho aqui absolutamente nada, travou a língua. Como tudo, pode haver sim a possibilidade de um hacker entrar. Eu não acredito nessa hermeticidade plena aí das urnas eletrônicas. Mas também não acredito que vai haver fraude deliberada, etc. e tal. Eu acho que a eleição do próprio Bolsonaro provou que não há fraude, né? Provou que quem chegar na frente vence. Sobre os militares participarem, eu acho que função de militar é cuidar da segurança do país, externa em primeiro lugar e interna. Eu acho que vai ser muito melhor se os militares concentrarem esforços na proteção da Amazônia e do mar territorial brasileiro e dos rios, do que cuidar da eleição. Agora, como observadores, mero observadores, como qualquer outro grupo social, aí eles têm o direito a participar, mas não uma intervenção direta no processo eleitoral. Não é a função constitucional deles. Rodrigo. Nada mais, Paulo. Para mim, o assunto já estava esgotado. Eu concordo com o Paulo. Se o Aécio, com uma diferença mínima da Dilma, que poderia se discutir, que foi muito pequena, não suscitou, ficar falando disso agora é realmente chover no molhado. Não há processo nenhum. As urnas brasileiras são usadas no exterior. Ninguém nunca discutiu quanto à lisura no procedimento eleitoral brasileiro. Mais o jus esperneandi de quem está vendo uma situação que não está conseguindo reverter, né? Era mais fácil ter olhado para a economia antes e não achar que o Paulo Guedes era tão soberbo como ele acha que era, que talvez aí você não tivesse uma situação como essa. Isso é interessante. Veja, as urnas são auditáveis. Elas são auditáveis. E os partidos políticos são os maiores fiscalizadores. Então, eu não concordo com essa história que tem sido propagada aí pelos defensores do governo federal, e aqui nós analisamos, insisto, de forma imparcial. Eu não acredito nisso. Por outro lado, eu também acho que as pessoas que cuidam diretamente da eleição não podem descartar a possibilidade de haver um problema, porque isso é uma soberba, é uma arrogância, até para se manter a vigilância. Então, falar assim, olha, nós temos muita confiança, nós vamos fazer o melhor trabalho possível e impossível, nós estaremos ali atentos a tudo. Mas dizer que não pode ter um problema, se é possível entrar na NASA, né, não será o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil esse órgão incapaz de sofrer qualquer tipo de ataque. Temos que estar vigilantes. E a melhor fiscalização, repito, é dada pelo partido. Então, eu tenho interesse, é a minha eleição. Se eu fosse candidato a deputado federal, eu convocaria uns 50 amigos para ajudar a acompanhar a fiscalização. É isso.
Eu também confio no sistema das urnas eletrônicas, isso é uma opinião pessoal. Também entendo que é auditável, a urna trabalha offline, então ela não está ao alcance de um hacker, ela trabalha offline. A urna emite um boletim no final, esse boletim é afixado na sessão eleitoral, então a apuração é auditável pelos partidos a partir dos boletins de urna e existe uma auditoria por amostragem também nas urnas. Então, eu confio no sistema. Eu tenho a impressão que foi um grande avanço esse sistema das urnas eletrônicas em relação ao sistema manual que era usado no Brasil antes. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo muito a participação sempre brilhante do Paulo Henrique Cremonesi, do Rodrigo Marçaioli como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, um pouquinho depois da 00:30 na reapresentação e uma ótima semana para você que você merece.